Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje nós vamos dar sequência às reflexões baseadas no livro Pensamento e Vida, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? E livro tão importante que nos traz dicas e orientações sobre situações do nosso cotidiano, da nossa vivência diária, né? Para que a gente possa ir modificando pequenos modos de agir, pequenas atitudes, melhorando aí a nossa vida, melhorando a nossa postura perante a vida e as situações que a gente vai trazendo para o nosso dia a dia, né? E o tema que a gente vai refletir hoje é sobre a questão do trabalho. Isso mesmo, trabalho. Um tema tão polêmico, né? A gente tem aquela tendência a torcer para chegar a sexta-feira, a sofrer quando chega a segunda-feira. Culturalmente falando, a gente vai trazendo isso aí de longa data, né? Aquela ansiedade pelas férias, aquela brincadeiras até que surgem, né? Falando que a pessoa quer nascer herdeiro na próxima encarnação, porque trabalhar está muito difícil. Mas, quando a gente começa a refletir sobre trabalho, a gente entende que o trabalho é uma lei natural, como é bem reportado no Livro dos Espíritos, né? E sendo lei, ela vem como necessidade para o nosso crescimento, para a nossa evolução. A partir do momento que nós começamos a trabalhar, e veja bem, a gente está falando aqui qualquer tipo de trabalho, não é só o trabalho remunerado, é também o trabalho, atividade remunerada, a profissão que cada um tem, mas também toda a atividade útil que nós fazemos aí ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, melhorando o ambiente, melhorando situações, enfim, melhorando alguma vertente aí do nosso cotidiano, né? O trabalho, ele vem como ferramenta para crescimento, para evolução espiritual de cada um de nós. No trabalho, além da gente ter a condição do desenvolvimento e da melhoria intelectual, porque a gente se vê obrigado a estudar, a entender, a crescer, a fazer melhor diversas situações, o que faz o nosso intelecto ir se desenvolvendo e melhorando. No trabalho nós também temos contato com aquelas pessoas que às vezes pensam diferente da gente, aquelas pessoas difíceis e que a gente tem que trabalhar a questão do ser polido, do bom tratamento, né, da boa convivência, melhorando então também as nossas atitudes, né? Porque quando a gente pensa naqueles desafetos que estão dentro do lar, a nossa postura geralmente é diferente, infelizmente, né? A gente tinha que ser polido e buscar se melhorar com todo mundo, mas quando a gente pensa daqueles nossos afetos, daqueles nossos familiares, parentes difíceis, às vezes a gente briga, vai, faz isso, aquilo, e não tem às vezes tanto esforço como a gente se vê obrigado muitas vezes no ambiente de trabalho, porque se a gente falar tudo que a gente pensa, se a gente resolver pintar e bordar lá a nossa maneira, né? A gente põe fogo no mundo, perde o trabalho e vai se ver numa situação complicada. Então, no ambiente profissional, a gente se vê de uma maneira muito mais intensa a questão da gente buscar polir o nosso tratamento, né? Buscar ser melhor com aqueles que estão ao nosso redor e buscar colaborar para a melhoria do coletivo, né? Dos encadeamentos como um todo. Porque se a gente perceber que tem um elo que está frágil, talvez o nosso trabalho seja prejudicado também. Então a gente vê de uma maneira mais expressiva a necessidade de colaboração e de bons tratos, né? Mas a questão é que não basta só o verniz, a polidez por fora, se lá dentro a gente ainda está se corroendo, está pensando coisa ruim, né? Não está entendendo, está desejando mal a alguém, né? A gente percebe que é como se fosse um verniz que não modifica o nosso sentimento, e a gente já entendeu e já percebeu que o importante mesmo, o importante realmente é quando nós modificamos aquilo que nós sentimos e aquilo que nós pensamos, buscando entender os motivos dos outros, buscando entender as situações dos outros e a maneira como eles agem, embora possa ser adversa à nossa maneira, né? E sobre isso, lá no livro Pensamento e Vida, né, nesse capítulo referente ao trabalho, o Emmanuel
fala sobre a evolução que teve, né, desse conceito de trabalho aí ao longo dos tempos, que lá no passado o trabalho era uma coisa, na nossa cultura principalmente, que não era bem vista, né, era associada à questão da escravidão, quem podia mais trabalhava menos, quem podia menos trabalhava mais, né, mas que ao longo da história, ao longo da evolução dos tempos, se percebeu que a coisa não é bem assim, né, o trabalho ele é mecanismo de libertação do ser, onde promove, como a gente já conversou, esse crescimento intelectual, mas também as relações ao nosso redor, né? Muitas das boas relações que nós temos, que nós trazemos, foram cultivadas no ambiente de trabalho, além de ser um mecanismo que melhora o ambiente em que nós vivemos e que aqueles que estão ao nosso redor vivem também, né? Mas o Emmanuel nos chama a atenção que quando a gente está pensando nisso, não vale somente o agir por agir. Então, ó, tem que trabalhar, tem que ir lá fazer isso, vou e faço por fazer, né? Faço o movimento ali que dá a característica do trabalho sendo feito, mas sem, no entanto, fazer o meu melhor, né? Sem fazer algo de bom realmente. O Emmanuel, ele fala uma frase aqui muito interessante, que ele fala assim, ó, não vale contudo agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Ou seja, não basta eu cumprir aquilo que me foi passado, não basta eu simplesmente ir lá, bater o ponto na hora certa, fazer aquilo que eu fiz, mas mantendo aquela raiva, mantendo aquela obrigação, né? Ele fala assim, que além do trabalho obrigação, que nos remunera de pronto, né, que garante ali o nosso salarinho todo mês, é necessário que a gente se atenha ao prazer de servir, porque se nós estamos pensando em evolução, se nós estamos pensando em crescimento pessoal, não basta então só esse trabalho obrigação, aquele movimento repetido ali que a gente faz para cumprir uma tarefa e pronto, sem nos modificar por dentro. É necessário que a gente se trabalhe para que a gente consiga atingir esse prazer de servir, independente de qual seja o meio em que nós fomos colocados para trabalhar. Todos os trabalhos são extremamente importantes e necessários, desde aqueles que aparentemente a sociedade vê como trabalhos mais simples até os mais complexos. Quando a gente tira um desses elos da corrente, a gente percebe que a sociedade entra num caos como um todo, porque todos são importantes, todos são extremamente necessários, né? E aí ele segue falando para a gente sobre a questão dessa modificação que o trabalho traz no sentimento e na vida de cada um de nós, né? Quando a gente está buscando fazer esse trabalho pelo amor de servir, quando a gente está buscando entender, quando a gente está buscando fazer algo de melhor, fazer algo de bem, né? Olhar para aquilo que a gente faz e ver todo o bom potencial que aquele trabalho traz para a sociedade, né? O Emmanuel, ele segue dizendo que o trabalho, a ação, transforma o ambiente. Então, esse trabalho, movimentação, a ação que a gente faz, muda o ambiente ao nosso redor. Porém, o trabalho serviço transforma o homem. Nós nunca entramos e saímos aí de um trabalho se a gente buscar pôr o nosso coração naquilo da mesma maneira. A gente sempre sai modificado, a gente sempre sai melhorado, desde que nós saibamos aproveitar aquilo que nós estamos fazendo, nos transformando para o bem, nos transformando para o melhor, buscando o bem daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que vão se servir daquele trabalho que nós estamos fazendo, né? Ou seja, colocar o nosso coração no trabalho que nos compete, né? Mas quando a gente começa a pensar e a refletir sobre essa questão de que o trabalho ele vem não só para modificar o meio externo, né, mas também o interior de cada um de nós, o nosso sentimento, a nossa moral, ajudando a melhorar o mundo em que nós vivemos, né? Quando eu me melhoro, eu estou dando um grande passo para melhorar o mundo e eu estou dando melhores condições de melhorar o que está ao meu redor. Aí a gente começa a pensar também sobre a importância do trabalho do algo mais, né? Quando a gente faz de coração, quando a gente faz por amor, quando a gente faz pelo prazer do serviço, né? Pelo prazer de bem servir, a gente sempre acaba dando aquele algo a mais do que seria
ou meramente esperado, né? E aí a gente começa a pensar também nesse servir a mais. A gente começa a falar daquele trabalho que não vai ser computado na remuneração mensal, mas naquele trabalho que vai servir sem esperar esse tipo de recompensa, que é o trabalho voluntário. Tão importante e tão necessário nos momentos em que nós vivemos, né? Em todos os momentos da humanidade. O Emmanuel, ele diz assim, ó, a prestação de concurso espontâneo sem qualquer base de recompensa, quer dizer, quando eu vou servir, quando eu vou trabalhar, quando eu vou fazer algo de bom a alguém, sem ficar esperando recompensa, seja ela monetária, seja ela financeira, como outros tipos de recompensa, como a pessoa se autopromover, mostrando para todo mundo que fez, que aconteceu, ou sem ficar esperando a gratidão da pessoa ficar retornando aquilo direto para ela. Não. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. Ou seja, quando eu começo a servir por amor, seja no meu trabalho profissional, seja no meu trabalho voluntário, que é aquele que eu faço sem esperar recompensa, eu estou melhorando a minha sintonia vibratória, eu estou abrindo um caminho melhor, aí, uma facilidade melhor, para que esses seres de luz possam agir na minha vida, me trazendo aquilo de que eu necessito, me trazendo a minha tranquilidade, a minha serenidade e também as questões materiais, né? Que nós sabemos que para que a gente consiga ter essa serenidade na atual fase evolutiva que a gente vive, a questão da material ainda pesa bastante, ainda é importante, né? E ele segue dizendo assim: a maneira que se nos alonga a ascensão, quer dizer, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente evolui na nossa jornada, né, nós entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor, de servir. E geralmente aqueles que se destacam no trabalho se destacam justamente por isso, porque fazem por amor, porque dão aquele algo mais, porque tem prazer naquilo que faz, né? É diferente daquele um que está cumprindo só aquela regrinha que está lá mal-humorado, falando mal dos que estão em volta, buscando jogar um contra o outro, passar a perna no outro, é outra situação. O amor de servir abre campo para que o trabalho individual, o próprio, seja bem feito e auxiliando aqueles que estão ao redor também, né? E ele segue dizendo assim: quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matriculamo-nos no acrisolamento da própria alma. Quer dizer, quando a gente começa a ajudar o próximo, né, os que estão ao nosso redor, sem exigir muita recompensa, a gente começa a se matricular na questão da libertação, né, da própria alma, quer dizer, da gente conseguir alçar voos maiores, melhores na nossa vida, vivendo de maneira mais adequada, da maneira com a paz que nós sonhamos ter, né, entrando em sintonia com a vida abundante. Ou seja, a gente começa a permitir que aquele fluxo de abundância chegue à nossa vida. Às vezes a pessoa parece que ganha um pouco menos, mas ela tem tanta coisa boa na vida dela, mesmo às vezes ganhando um pouco menos na questão financeira, parece que aquilo de que ela necessita vem, parece que além daquilo de que ela necessita vem, ela começa a ter esse fluxo de abundância na vida, né? A gente percebe que isso tem muito a ver então com essa sintonia vibratória que foi conseguida através dessa melhoria, dessa mudança de sentimento, né? Ou seja, esse trabalho feito com amor está vinculado a uma elevação moral conquistada, né? E ele diz que nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto, que as criaturas conscientes de verdade compreendem que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a elas se rendem por livre vontade. A gente percebe isso também. Quanto mais evoluído o ser, mais amor se desenvolve pelo trabalho, mais necessidade de servir ao próximo. E o que a gente está falando aqui não é aquela fuga em que a pessoa às vezes quer fugir de casa, está brigando com todo mundo e fica se fechando no escritório, trabalhando, para esquecer as dores que tem, que não vão se resolver enquanto não forem resolvidas com sentimento, né? Mas a gente está falando aqui daquele amor pelo trabalho em que as atitudes ao longo da vida começam a ser úteis, né? Em que se mudam os passos que se dá, buscando o bem
de nós o bem coletivo, ou seja, melhorando a situação dos familiares, melhorando, trabalhando às vezes além do trabalho, cuidando do jardim de casa, ajudando um vizinho, servindo com amor. A evolução, né? A gente percebe então que esses seres mais elevados estão sempre aí buscando algo para bem servir a humanidade, né? Como servir para ajudar a engrandecer, como passar por esta vida trazendo algo de melhor para o meio em que nós vivemos, né? Ou seja, vai muito além daquele trabalho feito entre as quatro paredes de um prédio, né? Vai aí ao longo de uma existência toda uma busca de evolução, uma busca de crescimento próprio dos que estão ao redor também, né? E ele encerra dizendo assim: por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espalhar-se por toda parte. Que a gente possa refletir nisso, meus amigos, e cada vez que a gente estiver meio cansadinho, meio de saquinho cheio, falando mal, praguejando contra o trabalho, que a gente possa lembrar de tudo isso que a gente refletiu hoje e falar: meu Deus, esse trabalho que me foi dado é um trabalho bendito e abençoado, em que eu tenho oportunidade de crescimento interior, mas não só de crescer, de melhorar o mundo para todos aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles a quem eu amo e que virão depois de mim. Ou seja, melhorando a humanidade. Muito obrigada, amigos queridos, pela companhia e mais essa reflexão, e nos vemos na próxima reflexão.